Bem-vindo ao terceiro episódio do Ioncast. Eu sou o Emerton Fortes e nós vamos falar sobre People Performance com a Ju Arten, que é a nossa BP aqui na Ion. Ju, tudo bem? Se apresente para o Tudo bem, pessoal, Everton? por gentileza. Bom, pessoal, sou Juliana, faço parte do time aqui de People Performance da UOL. Estou aqui há bastante tempo, quase 3 anos. Legal, bem-vindo. Prazer estar aqui com você hoje. Bora lá. O que motivou a mudança de gente de gestão para People Performance? Queria que você comentasse um pouco. Legal. Bom, quando eu entrei aqui, eu lembro que a explicação, né, do nome da área era basicamente porque era uma área que trabalhava com os processos operacionais do time de RH. E, gente, porque nós não temos uma empresa sem pessoas, então sempre foi uma empresa que olhou para os colaboradores de forma individualizada, nos processos que melhoram a nossa cultura interna. E com o nosso crescimento, né, a gente sentiu um pouco da necessidade de trazer um pouco mais dessa cultura de entrega, cultura de performance, mas sem olhar para as pessoas. Então, trazer o tema performance e não mais o gestão nos mostra o quanto a gente está olhando de fato para isso, criando rituais, olhando para as avaliações de desempenho e não deixando, né, as pessoas de lado nesse processo, até porque a cultura e toda a empresa é baseada nas pessoas. Então, foi basicamente Legal, isso. muito bom. E já teve algum impacto? Qual foi o primeiro impacto visível dessa transformação no dia a dia da empresa? Teve impacto sim. Bom, o maior impacto que a gente tem é justamente nas entregas que a gente mensura, né? Então, as pessoas elas sentiram ali no início, a gente estruturou rituais com avaliação de desempenho, baseada nas competências do cargo, no que é aquilo que a gente espera da pessoa, não deixando de lado também a individualidade, no que é que aquela pessoa espera para a carreira dela. Então, nossas avaliações de desempenho, as pessoas já sentiram bastante impacto porque está ali o resultado, a gente trouxe rituais de OKR e a gente foi melhorando esse processo ao longo do tempo. E, de fato, o resultado da empresa, né? Então, a gente bateu ali 86% aproximadamente de entrega de OKR, então é o melhor número que a gente tem desde quando a gente implantou, e isso se deu justamente por conta desses rituais que a gente vem implantando. Legal, legal. Bom, como que a área de People e Performance se conecta diretamente com a estratégia de crescimento da Ion? Legal. Bom, não existe crescimento sem pessoas, né? Então, uma vez que a gente tem pessoas engajadas, uma vez que a gente tem todas as pessoas sabendo o que ela precisa entregar, qual é o resultado que é esperado dela, o crescimento, ele é consequência, né? Então, se a gente tem muito claro que o teu time ele precisa entregar, o resultado disso vem. A consequência disso é um cliente satisfeito, é o nosso crescimento de receita, são as pessoas felizes e as promoções acontecendo, os reconhecimentos, nosso pool de talento sendo trabalhado frequentemente. Legal, legal. Bom, daí teve mudança na rotina, né, da pessoal, bastante mudança. Acho que esse foi o grande ponto ali, né? Inclusive a nova rotina semanal, né? Tem o Segundou, que é um ritual que eu trouxe aqui, né? Igual quando eu comecei minha jornada com a Ion, que me dava agonia chegar aqui na segunda-feira e ver o escritório vazio. Falei, não, precisamos de alguma forma começar o E negócio. juntou, né, ali o café da manhã que a gente já tem. Isso. E daí virou um ritual. Além dele, nós temos o Friday Wins, né? E o Kick-Off, né? Isso mudou a forma de liderar na tua visão? O que você acha? Mudou bastante, né? Então, comentando um pouquinho das Friday Wins, que é um ritual onde as pessoas elas colam um post-it num raio que nós temos aqui no escritório com as conquistas semanais. Antes eram atividades que não necessariamente estavam ligadas a um objetivo, estavam ligadas a uma entrega. Hoje já é diferente. Hoje a pessoa ela cola o post-it com uma entrega que já está atrelada a um OKR, por exemplo. Então, eu tenho uma OKR, para alcançar a OKR, eu tenho algumas atividades que eu preciso cumprir ao longo desses 3 meses. Então, a forma das pessoas olharem para esses resultados é mais tangível, né? É algo mais concreto, é algo que as pessoas elas confiam mais, porque além disso a gente já tem o nosso kickoff semanal que a gente define quais são as prioridades a serem trabalhadas, e na sexta-feira a gente faz uma união com todas as lideranças no final do dia para a gente saber aquilo que foi entregue e não foi entregue. Não é com o objetivo de taxar quem não entregou ou reconhecer apenas as pessoas que entregaram, mas é entender onde foi que desviou, por que a gente precisou trocar uma prioridade, o que aconteceu ao longo daquela semana que impediu de trabalhar naquilo que foi planejado e reorganizar a semana anterior. A semana posterior, quer dizer. Legal, legal. O que dá para ver é nítido, né? É a mudança, né? Não é fácil. No começo a gente fica refletindo, pô, agora está sendo cobrado todo dia, toda semana.
E o impacto foi muito grande, até no meu dia a dia ali, creio que no dia a dia conversando com outras pessoas, né? Porque muitas vezes a nossa prioridade é uma coisa, mas a gente já tem na nossa mente, né, o que vai fazer. Só que quando você vê, chegou quarta, quinta-feira e não fez aquilo que é prioridade. Principalmente se você é gestor, porque você acaba ajudando as outras pessoas. Então, o que foi muito interessante nessa mudança também é você documentar algo que você sabe que na sexta-feira você vai ter que prestar conta. Exato. Então, chega lá na quarta, quinta-feira, você já está falando, ai meu Deus, preciso me resolver isso aqui, senão eu que vou falar que não me entreguei. E além disso, também tem as próprias lideranças, que têm suas prioridades, além de acompanhar as prioridades do time, né? Então, quando a gente chega ali e a gente vê que o nosso time entregou e de repente algo que a gente tinha como prioridade não foi feito, porque a gente ajudou o time, a gente começa a reorganizar como a gente trabalha no nosso dia a dia, as nossas prioridades, porque a gente acompanha o time, mas a gente também tem algumas entregas que a gente Também tem que temos fazer. missões para entregar, né? Eu falo com propriedade, né? Como gestor e como sócio também, muitas vezes a gente acaba deixando o quarter, né? A gente pensa assim, não bati a meta esse mês, mas eu ainda tenho 2 quarters. Fica muito amplo. Sim. Agora, quando você vai pensando semana a semana, tudo fica mais fácil, né? Para você ir medindo, porque você sabe, né? Você já sabe o quão perto ou o quão longe você está de chegar naqueles resultados que você preveu. Então, acho que esse foi um impacto relevante para nós ali e tem sentido, assim, as entregas, as atividades, as tarefas, muito mais, assim, uma pegada muito mais forte. E como é que ficou, né? Como foi a cultura de performance, né? Que foi, né? Como a cultura de performance que vocês estão cultivando impacta na experiência do cliente e no desenvolvimento do produto? Como que você acha que isso muda lá na ponta, né? Que é onde interessa para os nossos clientes, né? Sim. Bom, a Ewon, ela sempre trabalhou com uma cultura muito forte do Customer Centric. Então, uma vez que eu faço parte de um time, temos todos que ter a visão de que é um cliente que está sendo impactado ali na ponta. Então, uma vez que eu contrato uma pessoa e ela não tem fit com a Ewon, não tem fit com o produto, é um cliente que sofre ali. Uma vez que a gente não olha para esse aliado suporte, que a gente olha para o time de desenvolvimento e vê que tem um bug muito tempo parado, cara, é um cliente que está sentindo ali na ponta. Então, olhar para esses dados e como a gente pode conectar esses dados, que são métricas das áreas, com uma avaliação de desempenho, por exemplo. Então, um exemplo que eu gosto de dar bem legal é de como o suporte utiliza a Organia. Então, diariamente, eu e o gestor ali do time de suporte, a gente olha para a Organia e fala, cara, o atendimento aqui poderia ter sido mais legal, poderia ter sido melhor. Olha, faltou pedir ali a avaliação no final do atendimento. No final, é um cliente que está satisfeito. Se o cliente não avaliou, por que ele avaliou? Será que a gente prestou o atendimento da forma como deveria ou será que não? Time de desenvolvimento, se eu não olho, se eu não conecto a avaliação, por exemplo, do nosso time de QA com as métricas do negócio, é um cliente que está lá com um bug, com um produto parado. Então, a gente faz essa conexão entre as OKRs, que é aquilo que a gente prevê de entrega, a avaliação de desempenho que a gente espera, mas também com as métricas que deixam os nossos clientes satisfeitos cada vez mais. Legal. E como que você está trabalhando o equilíbrio, né? Entre a gestão de performance e cuidado com as pessoas? Como é que está sendo isso? Legal. Uma boa pergunta essa, Everton. As pessoas aqui, elas são incentivadas a equilibrar, né? Ter esse equilíbrio. A gente sempre traz que a nossa rotina ela deve ser organizada dentro da nossa jornada de trabalho. A cobrança, ela existe, mas ela não deve ser um fator que desmotive a pessoa a entregar. Caso contrário, ela tem total autonomia para levantar a mão e pedir ajuda. A gente tem total autonomia para também olhar para aquilo que a gente está definindo como meta, né, para aquela equipe. Então, se uma vez a gente define a meta e a gente vê que é totalmente possível, a gente dá todos os recursos necessários que aquela pessoa precisa para entregar aquilo que a gente está se propondo. Da mesma forma, gestor. Então, como que a gente faz esse equilíbrio? Cara, uma vez que você entrega, tua promoção, ela é justificada, não é uma surpresa para ninguém. Então, a pessoa, ela se motiva cada vez mais. Então, uma vez que eu entreguei tudo aquilo que eu tinha, minha avaliação de desempenho foi boa, o reconhecimento ele vem no final. Então, não pode ser aquele pensamento de que, eu tô fazendo tudo aquilo que a empresa está me pedindo e no final do mês eu não tenho meu reconhecimento. Tem, as pessoas são reconhecidas aqui. Na verdade, tem que fica claro, né? Fica claro. Fica bem evidente quem está performando e quem não está. E aí vale a gestão, todo o apoio para ajudar quem não está performando a chegar, né? A Exatamente. melhorar. É o que eu sempre falo, né? Responsabilidade pelo crescimento da empresa. A gente tem a nossa responsabilidade enquanto RH, Uhum. e desenvolver lideranças, trazer os rituais, fomentar, garantir que aconteça, fazer
a nossa política de cargos e salários valer, estar sempre olhando para o mercado, como que o mercado está remunerando, como que não está. A gente tem a parcela da liderança, então como que a liderança tem acompanhado o PDI? A liderança tem feito ano a ano, não tem feito? As avaliações de desempenho, cara, a gente garante que todo final de quarta a gente já tem avaliação fechada. Dá devolutiva quando precisa, chama o colaborador para conversar, a gente promove a proximidade entre líder e colaborador, e a gente tem a parcela da pessoa. Então, ela tem grande parcela, né, nessa responsabilidade de crescimento aqui dentro. Então, a gente comenta ali que as pessoas criem o PDI, que acompanhem, que a liderança faça esse mesmo trabalho, mas a pessoa também entende que ela também tem responsabilidade sobre o crescimento dela. A meritocracia na prática mesmo, né? Isso é uma forma, se você mandar bem, você vai ser reconhecido, vai ser recompensado. Eu acho que essa é a melhor forma e isso impacta diretamente no cliente lá na ponta e ele vai ver, né, um atendimento melhor, vai ver no dia a dia, com certeza isso impacta toda essa jornada, né? Exato, e a gente também tem muita cultura de trazer os elogios que os clientes fazem para todo mundo ver. Então, uma vez que a gente recebe ali um cliente elogiou, às vezes o próprio CEO, você, ele pega o print e já manda ali no nosso grupo geral do Slack para mostrar. E isso também é uma forma de reconhecimento, né? Além da remuneração, além de bonificação, também é uma forma de mostrar, ó, estamos aqui todos olhando o bom trabalho que você tem executando. Legal, legal. Bom, e o que vem pela frente? Queria que você comentasse aí quais são os próximos passos na consolidação dessa área, dessa nova área de visão. Uhum. Bom, próximos passos é tornar isso de fato uma cultura, né? Hoje a gente tem os nossos rituais, pode não parecer às vezes, né, algo escalável, mas uma vez que isso faz parte da nossa cultura, uma vez que a gente já traz isso no período de onboarding, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer, já sabe o que tem que entregar, já sabe o que vai ser medido, pelo que vai ser cobrado, é algo natural, né? A cultura é algo natural, a cultura não é algo que a gente tem que fazer a pessoa aceitar e pronto, acabou. A cultura é algo natural, assim como a gente tem os nossos valores internos, pra gente é natural a gente se comportar de uma determinada forma, a cultura funciona da mesma forma. Então, os próximos passos é de fato trazer isso como uma cultura, a pessoa entrar e sentir a naturalidade, sentir que isso faz parte da Wilon, do DNA que a gente tem, assim como um dos valores que a gente sempre tem, é algo que eu sempre trago, inclusive no onboarding, é a inovação. Pra gente é natural, pra gente é normal a gente olhar para algo que traz inovação e implantar no nosso time, assim como foi com as IAs, que é algo natural, que já faz parte do nosso dia a dia, e lá antes de ir no GPT, a cultura funciona da mesma forma. Legal. Então, trazer de fato, essa forma de agir, essa forma de atuar, saber que se eu sou cobrado, o retorno sobre isso vai vir. Acho que o grande ponto, você citou bem, né, tornar isso natural no dia a dia, né, as pessoas que entrarem, né, já entrarem nessa pegada, as pessoas que estão aqui entender essa mudança, né, entender essa questão, né, de entrega, essa questão de entrega semanal, não é fácil, né, muitas vezes a gente acaba, né, sofrendo, às vezes, no começo, mas é compensador, né, com certeza a recompensa vem e o resultado vem também, e isso impacta lá na ponta, impacta nos clientes, que é o que nós queremos, né? Eu acho que um cliente bem atendido, né, vai sempre resultar ali em uma satisfação, e o bom atendimento não é só lá na ponta, indo visitar o cliente, mas enquanto você está desenvolvendo aqui, você está fazendo um atendimento incrível, que é o que nós prezamos, né? Exatamente. Ju, queria agradecer, foi muito bom falar com você sobre isso. Queria convidar você que está aí para curtir, compartilhar. Compartilha com a área de RH aí da tua empresa. Como que está a área de RH da tua empresa? Comenta, se por o caso, aqui nos nossos conteúdos nas redes sociais. E obrigado. Bora lá. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.